Bom pessoal, estamos aqui para gravar mais uma videoaula. Hoje a gente vai dar início ao capítulo 18, onde a gente vai estar estudando a parte de acústica. Na verdade, aqui é uma continuação do movimento ambulatório. Nós vimos as características do movimento ambulatório de uma maneira geral. E agora, dentro desse capítulo 18, a gente estuda um tipo específico de onda, que é o som, que é uma onda longitudinal, como a gente já falou. Então a gente vai ver quais que são as características do som, as qualidades fisiológicas, os fenômenos que acontecem com o som, tudo vai estar sendo discutido ao longo desse capítulo 18. Então eu peço que vocês estejam aí com o material em mãos, o que a gente vai estar falando está a partir da página 42, e aí vamos dar sequência à nossa aula então. Bom, primeiramente, a acústica é a parte da física que estuda o som e os fenômenos associados a ele. Então, como eu disse, tudo que está relacionado com o som, características, fenômenos, qualidades fisiológicas, nível sonoro, que a gente vai falar mais na frente, tudo isso vai estar sendo estudado dentro desse capítulo 18, até finalizar com as ondas estacionárias no final. Uma parte muito interessante e muita coisa que a gente vai ver aqui que acontece com a gente no dia a dia, tá? São situações bastante relacionadas com o nosso dia a dia, então acho que o estudo vai ser bastante interessante para todos aí. Bom, mas então o que é o som? Vamos definir primeiramente o que é um som. Tudo que a gente ouve na natureza, todo som que a gente escuta, ele tem um resultado, é o resultado de algum corpo que está vibrando, que está oscilando. Então, qualquer coisa que vibra produz um som. Só que essa vibração ela pode ser ou não percebida pelo nosso ouvido. E a gente vai falar mais na frente porque isso tem a ver com a frequência com a qual o corpo está oscilando. Então a gente só consegue ouvir determinadas frequências. A gente vai falar sobre isso no próximo slide. Mas o som ele é o resultado da vibração de um corpo qualquer na natureza. Já vimos que é uma onda mecânica, ela necessita de um meio material para se propagar, é uma onda longitudinal, porque as partículas do meio oscilam paralelamente à direção de propagação da onda. E ela tem como resultado a vibração de um corpo. Então, por exemplo, quando eu estou falando, quando alguém está falando, o que está acontecendo? A vibração das nossas cordas vocais, que seria aqui, por exemplo, essa fonte que está oscilando aqui, que eu coloquei aqui no esquema, então as nossas cordas vocais, elas vibram com uma determinada frequência. Essa vibração vai produzir compressões e rarefações no ar que está próximo à nossa boca. Essas compressões e rarefações vão sendo transmitidas de uma molécula para outra do meio, com uma certa velocidade v, que depende do meio, até atingir o nosso ouvido. Quando essa onda, essa vibração atinge o nosso ouvido, ela faz com que o tímpano também oscile na mesma frequência. Esse tímpano vai transmitir essa vibração para as partes internas do nosso ouvido. Essas partes internas levam a informação para o cérebro e ele interpreta e a gente consegue ouvir o som. Então, a nossa audição, tudo que a gente ouve funciona dessa forma. Tem alguma coisa que está vibrando, que está oscilando com uma certa frequência. Essa vibração vai ser transmitida para o meio no qual a onda vai se propagar, que pode ser o ar ou qualquer outro meio. Esse meio vai transmitir essa onda até o ouvido de uma pessoa, que vai fazer com que as partes internas desse ouvido vibrem na mesma frequência da fonte, até chegar ao nosso cérebro e a gente conseguir ouvir o que está sendo produzido, o som que está sendo produzido por aquela fonte. Então é dessa forma que a gente consegue ouvir as coisas. E como o som é uma onda, a velocidade dele depende do meio. Como a gente falou lá na parte geral de ondulatória, a velocidade de uma onda ela é uma característica do meio. Então, o som ele tem velocidades diferentes em meios diferentes. Dos sólidos, a velocidade é diferente dos meios líquidos, que é diferente dos meios gasosos. Em cada meio desse, o som se propaga com uma velocidade diferente. De maneira geral, nos meios mais densos, a velocidade do som é maior, e nos meios menos densos, a velocidade é menor. Então, por exemplo, aqui a título de curiosidade, a gente não tem que guardar esses valores, numa barra de ferro, que seria um meio sólido, a velocidade do som é de 5.100 metros por segundo. Na água,
esse mesmo som se propaga com uma velocidade de 1450 metros por segundo. E no ar, a gente teria como velocidade do som o valor de 343 metros por segundo. E normalmente a gente arredonda para 340, 330, dependendo da situação, o exercício vai informar isso daí. Então, o importante é que, em meios diferentes, a velocidade do som é diferente, e aí a gente tem que, nos meios sólidos, que são mais densos, a velocidade é maior do que nos outros meios que são menos densos. Então, se a gente fosse fazer uma ordem aqui, uma ordem decrescente, no meio sólido, a velocidade é maior que no meio líquido, que é maior que no meio gasoso, de acordo com a densidade. Quanto maior é a densidade, maior é a velocidade. Mas, volto a dizer, não precisa se preocupar com esses valores de velocidade, porque quando isso for necessário, o exercício vai trazer para a gente, ele vai informar esses valores. São constantes, a gente não tem que decorar. Tá? Então, é importante a gente saber que o som vai se propagar com velocidade diferente em meios diferentes. Com relação à frequência, como eu disse, né, todo som tem origem na vibração do corpo. Tudo que oscila produz sons. Só que alguns sons não são perceptíveis ou não são percebidos pelo nosso ouvido. Por quê? O nosso ouvido ele tem uma limitação. Ele só consegue ouvir sons que estão nessa faixa de frequência aqui. Se eu tiver um objeto vibrando aí na natureza com uma frequência entre 20 e 20 mil Hz, esse som vai chegar até o meu ouvido e eu vou conseguir perceber, eu vou identificar, eu vou ouvir. Mas, se ele estiver fora desse intervalo, se estiver abaixo dos 20 ou se estiver acima dos 20 mil, a gente não vai conseguir identificar. Tá? Então, nesse limite aqui, é o que a gente chama de som audível. É aquele que o nosso ouvido consegue identificar. Um som audível é um som resultante da vibração do corpo que está oscilando com frequência entre 20 e 20 mil Hz. Nosso ouvido vai perceber. O que está abaixo dos 20 Hz são os chamados infrassons. Então, um infrassom é um som que é originado e que é produzido por um corpo que vibra com uma frequência abaixo de 20 Hz. Tá? Então, frequências abaixo de 20, temos os infrassons. O nosso ouvido não consegue identificar. E os sons que são resultantes da vibração de corpos que estão oscilando com frequência acima de 20 mil são os chamados ultrassons. Tá? Então, o ultrassom é um som com frequência acima de 20 mil. Então, a gente tem o seguinte, entre 20 e 20 mil Hz, a gente tem o som audível, abaixo dos 20, a gente tem o infrassom, e acima dos 20 mil, a gente tem os ultrassons. E aí a gente tem alguns pontos interessantes com relação a isso daqui. O ser humano, então, ele consegue ouvir nesse limite, de 20 até 20 mil. Mas será que existe algum outro animal que consegue ouvir fora desse intervalo? A resposta é sim. A gente tem animais que conseguem ouvir infrassons, como, por exemplo, as baleias, além de outros. E a gente tem também animais que conseguem ouvir ultrassons, que são os cães e os morcegos. O morcego, por exemplo, ele se orienta à noite através de um mecanismo semelhante a um radar que ele tem. Ele emite um ultrassom, essa onda ultrassônica, ela se propaga através do ar e quando ela incide num anteparo, num obstáculo qualquer, ela é refletida e retorna para o morcego. Ele capta essa onda refletida e aí ele consegue identificar que tem um obstáculo na frente dele. Então, é dessa forma que ele consegue se orientar à noite para não sair batendo em tudo aí. Então, é uma situação bastante interessante. Os cães são animais que conseguem ouvir ultrassons. Aquele apito de cão que a gente vê muitas vezes em filme, em reportagem aí, aquilo é real. O dono sopra naquele apito, o cão ouve o ultrassom que está sendo produzido por aquele apito, só ele consegue perceber, a gente não consegue ouvir, e vem atender o chamado do seu dono. Muitas vezes vocês podem pensar assim, mas a gente ouve o barulho sim daquele apito. Sim, a gente ouve o barulho do ar que a pessoa está soprando ali dentro saindo, mas aquele não é o sinal que aquele apito está emitindo. Aquele apito é um apito ultrassônico, então ele produz uma onda com uma frequência acima de 20 mil Hz e só o cão vai conseguir ouvir aquele som e vai atender o chamado do seu dono.
temos também uma aplicação interessantíssima, importantíssima aí na nossa vida com relação ao ultrassom. Quem nunca ouviu falar do exame de ultrassom, né? Acredito que a grande maioria de vocês talvez já tenha feito, ou alguém na família já fez. Então, o exame de ultrassom nada mais é do que um aparelho, né? Aquele aparelho que o médico passa na barriga ou em qualquer outra parte do corpo que a gente estiver fazendo o exame. É um aparelho que emite uma onda ultrassônica com uma frequência de 20.000 Hz. Esse ultrassom vai entrar no nosso corpo, vai interagir, vai ser absorvido ou não, vai ser refletido ou não por parte do nosso corpo. E aí o aparelho consegue fazer esse mapeamento do órgão que precisa ser analisado. Então é dessa forma que a gente faz aí, um exame de ultrassom. Na verdade, é uma onda ultrassônica que está sendo emitida por aquele aparelho ali. Os equipamentos de radar, de sonar, de navios funcionam da mesma forma. A gente vai resolver exercícios mais na frente, onde o navio, por exemplo, né, ele consegue estimar a profundidade de uma determinada região do oceano. Ele emite um sinal sonar, né, do aparelho que ele tem lá, emite um sinal ultrassônico. Esse sinal vai se propagar na água com determinada velocidade, vai atingir o fundo do oceano e vai ser refletido. Ao ser captado novamente pelo sonar, ele consegue fazer o cálculo, estimar ali a profundidade daquela região do oceano. E a gente vai ver isso nos exercícios depois com mais detalhes aí. Então aqui só algumas características, né, dos sons que a gente consegue ouvir e que não ouvimos, mas que outros animais conseguem detectar e perceber na natureza. Continuando então, a gente tem as qualidades fisiológicas do som. O que é isso, pessoal? Bom, aqui a gente tem uma das partes mais importantes do estudo da acústica do som, que são essas qualidades do som. São 3: altura, intensidade e timbre. Cada uma delas se relaciona com uma determinada variável do som. E é exatamente isso que a gente vai ver aqui agora com todos os detalhes. Então, quais são as 3 características? A primeira delas é a altura. A gente vai ver que a altura está relacionada com a frequência do som. Segunda é a intensidade. A intensidade está associada com a amplitude da onda sonora. E a terceira é o timbre, que está associada com o formato da onda produzida por um determinado aparelho. Então, essas 3 características elas são importantíssimas. A gente tem que saber quais são elas, a gente tem que saber quais são as variáveis que estão associadas a cada uma delas, porque é isso que vai aparecer nos exercícios, é isso que vai ser cobrado da gente ir para frente. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, vamos lá. Começando então com a altura do som. O que é altura? A altura é a qualidade do som que está associada com a sua frequência. Tá? Então, quando a gente fala em altura de som, muitas vezes no nosso dia a dia a gente usa isso de forma errada, né? A gente fala, aumenta o som, então fala mais alto. Na verdade, a altura não tem a ver com a intensidade, que seria o nível sonoro, né? A altura ela está associada com a frequência. Então eu posso ter um som de maior frequência, que é um som alto, e aí seria um som agudo, né? E eu posso ter um som baixo, que é um som de menor frequência, e aí teríamos um som grave. Então a altura é a qualidade do som que me permite classificá-lo como som agudo ou som grave. Som agudo, som de alta frequência, som grave, som de baixa frequência. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, fala mais alto que eu não estou ouvindo. Bom, o falar mais alto, na verdade, bastaria que a pessoa produzisse um som de maior frequência, um som mais agudo, né? E o falar mais baixo, bastaria que a pessoa produzisse um som mais grave, né? Então, a altura é a qualidade que está associada com a frequência do som. Sons agudos são mais finos, sons graves são mais baixos, ok? Então não misturem isso daí, porque a frequência, a altura é a característica associada à frequência. E aí uma situação interessante que a gente tem é que o ser humano, a vibração das nossas cordas vocais ela é diferente no homem e na mulher. A gente sabe que geralmente a voz masculina é mais grave e a voz feminina é mais fina, em geral. Isso porque a frequência de vibração das cordas vocais da mulher é maior,
produz um som mais agudo, e a frequência de vibração das cordas vocais do homem ela é menor, produz um som mais grave. Com relação também às notas, né, musicais, a gente sabe que cada uma das notas musicais tem uma frequência diferente. Então, é a altura, né, que nos permite classificá-las aí de acordo com a frequência característica de cada uma delas. Então, som alto não é som intenso, cuidado. Né? No dia a dia a gente usa esse conceito errado aí. A altura vai ser um som grave ou um som agudo. Bom, a intensidade, essa sim, é que está associada ao nível sonoro. Tá? Então, quando a gente fala assim, eu quero aumentar o volume do meu som, eu vou estar aumentando a intensidade do som que ele vai estar liberando, que ele vai estar produzindo. Tem até uma forma de cálculo, eu vou gravar uma videoaula só sobre isso para vocês, tá? Aqui eu vou falar de forma qualitativa sobre essa característica, sobre essa qualidade do som, e depois eu vou estar gravando uma videoaula com a forma de cálculo sobre isso aqui. Bom, mas então a intensidade é a qualidade do som que está associada com a sua amplitude. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, uma onda com esse formato, aqui a posição de equilíbrio, né, mais uma onda aqui, e eu tenho uma outra ondazinha aqui. Com esse formato, a gente observa que essas ondas elas têm diferentes amplitudes, né? Essa daqui tem uma amplitude maior, né, do que a de cá. Então eu posso dizer que o som produzido por essa primeira ele é um som mais intenso do que o som produzido pela segunda, porque a amplitude dessa onda é maior do que a amplitude dessa. Então eu tenho aqui uma onda que consegue transportar mais energia devido a essa alta amplitude. Isso é o que caracteriza a intensidade do som. É o fato de a onda conseguir transportar mais ou menos energia. Então, a intensidade sonora é a qualidade do som que está associada com a sua amplitude, o fato dela transportar mais ou menos energia por unidade de tempo. A gente vai ver depois qual é a forma que a gente tem para calcular essa qualidade, ok? Deixa eu só apagar isso daqui. Então, um som de maior volume, que é um som intenso, é uma onda de maior amplitude, porque ela transporta mais energia por unidade de tempo, e isso tudo está associado com um som de maior intensidade. Okay? Então, intensidade sonora é a qualidade do som que está associada com a sua amplitude, e não confundir lá com frequência que está associada com altura. Beleza? E a terceira e última característica, que é o timbre. O timbre é interessantíssimo, que é o seguinte: se a gente pegar um dos nossos colegas, ou dois dos nossos colegas, e a gente fechar os olhos e pedir que cada um deles fale alguma coisa com a gente, nós vamos conseguir identificar direitinho quem é que está falando o quê. Né? Então a gente vai conseguir identificar direitinho quem está falando o que ali para a gente. Isso porque o timbre de voz de cada um é diferente. Mas o que é o timbre? O timbre, pessoal, é o formato da onda que cada um produz. A minha voz, a onda produzida por ela tem um desenho, ela tem um formato diferente, assim como a voz de cada um de vocês tem também um formato diferente. Isso se deve ao fato de que cada pessoa, né, o som que a gente ouve da voz dela é o resultado da vibração de toda a estrutura que compõe o seu corpo. Né, que é, por exemplo, a vibração das cordas vocais, juntamente com o esqueleto e com todas as partes do nosso corpo. Então, a vibração de tudo isso é o que origina a nossa voz. E aí tem uma questão interessantíssima com relação a isso, que é o seguinte: hoje em dia, né, com os áudios que a gente manda para todo mundo aí, vocês já devem ter percebido que o som da nossa voz gravada é muito diferente do som da nossa voz que a gente ouve, que a gente é acostumado a ouvir. Aí a gente pensa assim: meu Deus, mas a pessoa está ouvindo a minha voz desse jeito que eu estou ouvindo aqui gravada? A resposta é sim. Tá? A sua voz que as outras pessoas ouvem é a sua voz gravada. Por que isso acontece? A minha voz que eu estou ouvindo é o resultado da vibração das minhas cordas vocais, do meu esqueleto, de todo o conjunto que compõe o corpo.
Então isso gera uma onda com um determinado formato, com um determinado timbre. A minha voz, que as outras pessoas ouvem, é o resultado da vibração do meio no qual elas propagam, que é o ar. Então, como são meios diferentes, as ondas produzidas aí vão ter formatos diferentes. Tá? Então, o timbre do som ele é diferente. O timbre da minha voz ele é diferente para mim que estou ouvindo, e para vocês que no formato da onda ele apresenta essa diferença. Né? Então, a nossa voz que as outras pessoas estão ouvindo, ela é diferente da nossa voz que eu mesmo ouço. Mas aí tem um consolo, que é o seguinte: não se preocupe, porque ninguém conhece a sua voz do jeito que você conhece. Somente a gente, né, nós mesmos, é que conhecemos a nossa voz da forma como a gente ouve. Todo o resto do universo está acostumado com a sua voz do jeito que ela está, você ouve ela gravada aí, então não se assuste. Tá? Então o timbre do som é a qualidade que nos permite diferenciar ondas sonoras de mesma altura, ou seja, de mesma frequência, mas que são emitidas por instrumentos diferentes, por fontes distintas. Né? A questão dos dois colegas que eu falei. E uma outra questão bastante interessante é o seguinte: se a gente pegar um piano e um violão, por exemplo, e pedir que a pessoa emita a mesma nota nos dois instrumentos, a gente vai conseguir identificar direitinho quem que está emitindo cada nota. Né? Esse primeiro Fá foi o violão que emitiu, esse outro Fá foi o piano. Então dá para saber direitinho quem que emitiu cada um desses sons. Por quê? O formato da onda que cada um produz é diferente. Coloquei um esqueminha aqui só para ilustrar. Né? Aqui a gente tem um diapasão. O diapasão seria um instrumento que emite um som puro, tá? Uma nota pura, sem interferência de nada. Então a gente tem uma onda perfeitinha aqui, olha. Aqui depois seria a mesma nota, digamos assim, emitida por uma flauta. Então a gente vê que a onda já tem um formato diferente, ela tem aqui uns picozinhos aqui no meio. Se a gente observar, o lambda continua sendo o mesmo aqui, olha o comprimento de onda, a distância entre duas cristas permanece a mesma, então é a mesma nota musical. Depois a mesma nota emitida pelo violino, já tem uma onda com um outro formato diferente, né? Mas continuaria sendo a mesma nota, porque o pico continua coincidindo aqui, ou seja, o comprimento de onda continuaria sendo o mesmo. E assim, se a gente fosse comparar com outros instrumentos, a gente teria ondas com formatos diferentes. Então, o timbre é a característica sonora, é a qualidade sonora que nos permite identificar sons de mesma frequência emitidos por fontes diferentes. Isso se deve ao fato de a onda produzida ter um formato, um desenho com cara diferente. Então essas são as três características do som que a gente tem, importantíssimas, e mais importante ainda a gente guardar quais são as características, as variáveis do som que estão associadas a cada uma dessas características. Para isso, eu fiz um esqueminha aqui para ajudar a memorizar. Então, quais são as qualidades fisiológicas do som? Primeiro, é a altura. A altura está associada com a frequência. Som de maior frequência é um som mais alto, é um som agudo. Som de menor frequência é um som grave, som baixo. Segunda característica, a intensidade. A intensidade está associada com a amplitude da onda. Ondas de maior amplitude são sons intensos, né, transportam muita energia por unidade de tempo. Ondas de baixa amplitude são sons menos intensos, né, transportam pouca energia por unidade de tempo. E a terceira característica é o timbre, que está associada com o formato da onda. É a característica que nos permite identificar sons de mesma frequência sendo emitidos por instrumentos diferentes, porque cada um deles vai produzir uma onda com um formato diferente. Ok? Então essas são as três características, aí, as três qualidades fisiológicas do som de grande importância para a gente no estudo da acústica. Bom, pessoal, então nessa primeira parte eu queria falar basicamente disso com vocês. O que é o som, definir como a gente fez, falar a respeito da velocidade dele nos meios diferentes, da frequências audíveis e inaudíveis, ultrassons e infrassons, e das qualidades fisiológicas do som. Numa próxima aula a gente vai estar abrindo parênteses aqui sobre a intensidade, tá? Para falar sobre o nível sonoro. Né? Uma parte mais quantitativa, um estudo matemático aqui no nível. Mas isso fica para uma próxima aula. Tá? Então, se ficou alguma dúvida, volta ao vídeo, reveja quantas vezes for necessário, e permanecendo, entre em contato, dá um retorno lá no grupo, qualquer coisa que a gente tenta explicar de forma diferente. Beleza? Um abraço a todos e até a próxima.